Olá pessoal, então aqui o professor Mauro falando. Hoje damos início ao estudo da química orgânica com um vídeo introdutório sobre os conhecimentos básicos da química orgânica, que vai servir para nós aprofundarmos posteriormente. Basicamente, nós estudaremos hoje as características deste elemento, né? Este elemento tão importante, pois ele está presente na maioria das moléculas que nós chamamos de medicamentos, tá? Também está presente na grande maioria dos compostos utilizados na agricultura, tá? Se nós analisarmos aí as moléculas e macromoléculas que compõem os organismos vivos, né? Exemplifico aí com açúcares, gorduras, aminoácidos, proteínas, tá? Em todas elas existe basicamente carbono, tá? Então nos leva a pensar quais características que levaram a esse elemento ser tão importante na formação dessa quantidade quase que infinita de moléculas. Tá? Basicamente, nós teremos algumas características ligadas a esse elemento. Tá? Uma delas está ligada ao número atômico desse elemento, que nos denuncia quantos elétrons ele possui. Tá? Então, se nós formos fazer a distribuição eletrônica desses 6 elétrons presentes aí no elemento carbono, nós veremos que ele possui 4 desses 6 elétrons no nível mais externo, tá? No nível 2. E aí, lógico, concluiríamos que ele possui a capacidade de formar 4 ligações químicas. O que nós chamamos de um elemento tetravalente. Claro que aí surgem algumas perguntas também, né? Eu acho que a primeira coisa que vem em mente de quem está pensando nas 4 ligações do carbono é colocar esses 4 elétrons de valência, formar a molécula mais simples, que é o metano, cada hidrogênio com um elétron também de valência, e aí ocorre a formação das 4 ligações do metano. Não é assim que a gente fazia? Aí eu pergunto a vocês, como que nós teremos 4 ligações equivalentes se 2 desses elétrons estão em subníveis de energia diferentes, com energias diferentes? Tá? Então, esses conhecimentos que nós tínhamos de outros momentos não nos servem satisfatoriamente para explicar a formação das moléculas de carbono. Tá? Para entendermos melhor, eu vou utilizar um diagrama de energia aqui. Vou escrever aqui para vocês. Diagrama de energia. Passei da minha folha. Tá? Que vai ajudar para nós entendermos como que esses elétrons estão localizados em relação ao núcleo, né? Quanto mais distante do núcleo, maior a energia que esses elétrons possuem. Tá? O nível mais interior, aqui está o 1s, o segundo nível, o 2s,
E esses dois elétrons, tá, no subnível P mais energético. Visualizando dessa forma, nós já observamos que não haveria possibilidade de formar ligação, visto que nós já aprendemos que para formar ligação é necessário que os elétrons estejam desemparelhados. Tá? Então, desse formato, não ocorre ligação química. Bom, o que a teoria dá? Essa teoria que vai nos dar suporte para estudar esse assunto, que é a teoria da hibridização, ela nos diz que ocorre um momento de excitação de um desses elétrons aqui, então um desses elétrons aqui é excitado para um subnível mais energético, tá? E aí nós vamos ter esse momento, repetiu um S aqui, agora com 4 elétrons desemparelhados. Tá? Esse momento aqui ele vai receber um nome, que é o estado excitado. Bom, temos já os elétrons desemparelhados, mas não temos elétrons de mesma energia, de energia equivalente para realizarmos as ligações. Só complementar aqui. Então, ocorre este fenômeno chamado hibridização, que nada mais é do que a soma dessas regiões anteriores aqui, essa soma dessas regiões onde a probabilidade de encontrar elétrons é máxima, que nós chamamos de orbitais, nada mais são que regiões, tá? Então essas regiões todas se misturam, né? Isso quer dizer híbrido, né? Algo híbrido, algo misturado. E aí nós vamos formar 1, 2, 3, 4 orbitais. Vou repetir aqui o orbital 1s, tá no primeiro nível. Mas agora nós temos 4 orbitais de menor energia que o P, então vou representar aqui um pouco mais abaixo, mas um pouco mais alta do que o S. Tá? Então nós vamos ter novas regiões. Tá? E como essa região foi formada por um orbital S, então ela vai ter uma parte de orbital S e um orbital e 3 orbitais P, o PX, o PY e o PZ, tá? Essa hibridização vai ser chamada de sp3. Tá? Bom, agora nós teremos 4 elétrons desemparelhados prontos para receberem as ligações, por exemplo, na formação do metano de 4 hidrogênios. Eles entrariam aqui, os 4 elétrons dos hidrogênios diferentes aqui. Tá? Então, desta maneira, eu consigo explicar a formação das 4 ligações que o carbono realiza no metano. Tá? Então, hibridização sp3.
Existe a possibilidade também de não ser somado os 4 orbitais do nível 2. Temos a possibilidade de ser somado o orbital ES, mas apenas 2 orbitais P, tá? Ficando um dos orbitais P sem serem somados. A gente vai chamar de P puro, tá? Então, vou desenhar aqui o nosso diagrama de energia. Agora, repetindo aí o orbital 1s, agora com 3 orbitais, com energia um pouquinho maior que S e menor do que o P. Deixa eu tentar alinhar aqui. Então ela vai ser menor do que o P. Vou ter 3 orbitais e um dos orbitais vai ficar lá com mais energia. Tá? Então essa hibridização vai se chamar S, porque foi somado um orbital S com 2 orbitais P, vai ser chamado SP2. Tá? Aqui estão os híbridos SP2, aqui o nível 1s, e aqui o orbital P puro. Tá? Então este dá ênfase aqui é o estado híbrido SP2. Tá? Novamente, os elétrons mais internos não participam desse fenômeno, tá? Mas agora nós teremos aí 3 elétrons desemparelhados nos orbitais híbridos, tá? E um no orbital P puro. Tá? Esse tipo de hibridização vai explicar, por exemplo, a formação dos compostos com ligações duplas. Tá? Por exemplo, aí o eteno. Tá? O eteno caracteriza-se pela presença de uma ligação π e uma ligação sigma entre os carbonos, mais as ligações sigmas entre os hidrogênios. Deixa eu colocar os hidrogênios aqui também. Tá? Vou detalhar em outro vídeo para vocês a formação dessas ligações π e sigma especificamente, mas nós já trabalhamos em aula. Tá? Mas lembrando aí que a ligação π é justamente formada por esses orbitais P puros que ficam paralelos uns aos outros, né? Então essa é a formação da ligação π. E as ligações sigma são formadas pela sobreposição desses orbitais hibridizados. Tá? Então essa sobreposição é feita linearmente, certo? Então essa é a explicação para a hibridização SP2. Mas ainda existe uma última possibilidade nesse estado excitado aqui, que é não somarmos nem todos os orbitais da camada de valência, nem um S e 2P, mas sim apenas um orbital ES e um orbital P, ficando 2 P's puros. Tá?
desenhar aqui mais um diagraminha de energia. Tá? O orbital mais interno não mexe, tá? Mas agora nós temos aí, deixa eu alinhar bem aqui, a formação de dois orbitais híbridos, um pouco mais de energia que o S, mas menos do que os P's, e permanecem puros dois orbitais P, estes dois aqui. Tá? Distribuindo esses elétrons, teremos aí os dois orbitais híbridos. O nome dessa hibridização, já que ela é formada por um S e um P, logicamente vai se chamar de SP. Tá? E os dois elétrons dos orbitais P puros, tá? Estão lá. Esse tipo de hibridização vai nos explicar, por exemplo, a formação dos compostos com triplas ligações. Tá? Que nós sabemos que possuem duas ligações π, formadas pela aproximação paralela desses dois orbitais P dos dois carbonos, uma aqui no eixo Y e outra no eixo Z, tá? Os orbitais P, e a formação da ligação sigma pela sobreposição dos orbitais já híbridos SP, né, desses dois híbridos SP, tá? Desconsiderem isso aqui, orbitais híbridos SP, pela sobreposição linear, que nós vimos nos vídeos das aulas. Eu posso colocar aqui depois nos vídeos. Tá? Então, a hibridização SP, aqui o diagrama de energia, explicando esta última hibridização. Tá? Bom, com isso, nós já vimos duas características do elemento carbono. Tá? As 4 ligações, mas também que ele possui essa capacidade muito interessante, essa capacidade ímpar dele aí, de formar vários tipos de ligações. Tá? Só agora vimos a formação da ligação simples, dupla e ligação tripla. Tá? Essa capacidade de formar múltiplas ligações. Então, duas características importantes que contribuem para essa capacidade ou essa diversidade de compostos à base de carbono. Tá? E ele pode ligar-se utilizando essas 4 ligações, esses tipos de ligações. Ele tem uma característica muito interessante de ligar-se quase que infinitamente a ele mesmo, a outros átomos de carbono, formando cadeias carbônicas. Tá? Então ele forma cadeias carbônicas, né? Repetições quase que infinitas de átomos de carbono ligando-se a ele mesmo, podendo essas serem normais, assim como eu classifiquei, uma sequência simples. Então essa seria uma cadeia normal, tá? Podendo ser também uma cadeia que possua ramificações, tá? Esqueçam de pôr as 4 ligações
do átomo de carbono. Tá? Então ele apresenta uma ramificação aqui. Tá? Então uma cadeia ramificada. Tá? Ele também pode apresentar não só ligações simples, como eu coloquei aqui, mas também ligações duplas, né? Então, podemos aí ter uma ligação dupla aqui. 1, 2, 3, 4. Tá? E aí, nós teríamos, sempre quando aparecer esse tipo de uma ligação dupla ou uma ligação tripla, nós chamaremos de insaturação. Então essa seria uma cadeia insaturada. E sempre que só houver ligações simples, nós chamaremos de cadeias saturadas. Tá? Então essas duas seriam cadeias ambas saturadas. Certo? Então, estas seriam maneiras de classificar as cadeias carbônicas. Ainda temos a possibilidade de termos cadeias sem extremidades, tá? Cadeias fechadas. Vou desenhar aqui um ciclo butano. Então essa cadeia ela tem uma sua extremidade ligada na outra. Então nós chamaremos esse tipo de cadeia fechada. Tá? Ainda temos a possibilidade, além de cadeias saturadas e insaturadas, normais, ramificadas, abertas e fechadas, essas todas seriam abertas. Tá? Nós temos a possibilidade de cadeias que só possuem átomos de carbono na sua sequência e outras que possuam elementos interrompendo essa sequência de átomos de carbono. Tá? Como aqui, por exemplo. A esse tipo de cadeia eu chamaria de heterogênea. Então, uma cadeia heterogênea e todas as outras seriam cadeias homogêneas, tá? Sem a presença de um heteroátomo. E por fim, também existe a possibilidade de termos a presença de anéis aromáticos ou núcleos aromáticos dentro da sua cadeia carbônica. Tá? Então, nós teríamos cadeias aromáticas, que depois nós vamos detalhar melhor, estudando sobre a aromaticidade dos compostos orgânicos. Então, as aromáticas e o restante, poderemos classificar todas as outras como não aromáticas. Tá? Tá? Estas são, então, as classificações das cadeias carbônicas. Tá? Como última característica do elemento carbono, tá? Além dele formar 4 ligações, e essas poderem ser simples, duplas e triplas, tá? Dele poder se ligar a ele mesmo, quase que infinitamente, certo? Ele ainda pode se ligar a quase todos os outros elementos da tabela periódica, né? Temos aí principalmente o hidrogênio, oxigênio,
nitrogênio, enxofre, os halogênios, né, que compreendem flúor, cloro, bromo e iodo. Tá? Esses nós estudaremos nesse semestre, né, a ligação desses compostos ao elemento carbono, e aí vai nos dar uma série de grupos para nós estudarmos, aqueles grupos que nós chamamos de grupos funcionais ou funções orgânicas. Tá? Vocês devem lembrar aí dos hidrocarbonetos, né, compostos que só tem carbono ligado a hidrogênio, tendo aí alcanos, alcenos, alcinos. Tá? Temos também os grupos orgânicos que possuem oxigênio, como álcoois, enóis, fenóis, éteres, cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos, ésteres. Tá? Temos também os grupos formados por carbono ligado a nitrogênio, como a amida e a amina. Carbono ligado a halogênios, como os haletos orgânicos, haletos de acila, que nós vamos estudar. E aí carbono ligado a enxofre, como os tiocompostos. Esses aí nós estudaremos separadamente, detalhadamente, cada grupo deles, tá? Mas isso em um outro vídeo, tá? Em uma outra aula, em outro momento. Esse vídeo já ficou grande demais. Até a próxima. Um grande abraço.